Olá, olá, boa noite a todos vocês. Estamos aqui no nosso momento Biofísica. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu, Dr. Davi Rodrigues, Dr. Francisco Viana e a doutora Zaica Capita, falando sobre temas maravilhosos e importantes, né? Agora eu vou convidar os nossos amigos para a gente falar hoje sobre um tema muito maravilhoso que é homeostasia, o equilíbrio do organismo. Deixa eu aqui chamá-los. Espera aí. Zaica Capita. Pronto. Já os convidei. Opa, doutor Francisco. Boa noite. Maravilha. Boa noite a noite. todos. Boa noite, Davi. Tudo bem com você aí? Maravilha. Tá bonito, aí, Maravilha. Tá verde, tá de verde, né? Tô de verde. É coisa de palmeirense, né? Ou é São Paulino? Na verdade, aqui é a camisa do hospital. Tá bom. Pensei que fosse coisa de palmeirense, né? Foi isso. São Paulino. Aqui é Guarani. Aqui o pessoal é verde, entendeu? Guarani. O Maravilha. brinco da princesa. E aí, doutor Francisco, o que o senhor conta de bom para nós nesse dia maravilhoso? Interessantes, né? Nós escolhemos esse termo da homeostasia ou a homeostase, porque é justamente isso que, através da utilização dos linfocêuticos Meri-Active, você vai progressivamente chegando a um equilíbrio, a uma homeostasia, que quer dizer todas as funções do seu organismo trabalhando em harmonia, certo? Quando isso não acontece, nós temos aquele termo que se chama alostase, que é uma sobrecarga, não é? Uma carga alostática. E quais são as cargas alostáticas principais que nós temos, né? Primeiro, o emocional. Então, o emocional, na realidade, é a chave do equilíbrio, né, para se viver bem. Segundo, a parte funcional. Como é que está funcionando? Você deu uma live muito boa falando a respeito das cargas elétricas das células. Então, essas cargas têm que estar no nível em que a membrana celular funcione adequadamente. E o terceiro, quando o corpo está livre de processos que impeçam a livre circulação da energia vital. As toxinas, os traumas, né? Doenças anteriores, uma vida não tão saudável, né? Porque hoje é muito difícil nas cidades grandes, né? Então, por exemplo, você vai lá fazer um detox, mas você mora em São Paulo. Então, você tem que ir todo dia. Por isso que nós idealizamos, então, o trio detox, em que você pode fazer na sua casa. Então, você pode morar num local poluído, não é? Vai aliviar. Boa noite, Zaica. Boa noite. Vai aliviar o seu organismo, vai trabalhar a tripulação emocional, funcional e bioregulatória. Interessante, não é? E você falou muito bem do caso clínico em que o paciente veio totalmente obstruído, não é? E que precisou ser internado na UTI, e à medida que você foi melhorando a capacidade reacional através da doação de elétrons, trabalhando o estresse oxidativo, você conseguiu tirar o paciente do risco, não é? Então, é isso que a gente está falando, né? É viver melhor, mais equilibrado e utilizar coisas que você pode fazer no dia a dia que são simples. Não é necessário tanta complicação, não é? Hoje existe muita complicação, não é? Muito apelo a determinados procedimentos, que você sabe muito bem, que tentam impor com o prefixo terapia. Né? Então, depois também, alô, olha lá, ela chegou raspando, chegou como um flash, não é assim? Boa noite, doutor Francisco querido, doutor As Davi. brincadeiras aí é que É um vocês, prazer. a gente considera vocês amigos já,
já de longa data. Cheguei, Brasil. Bom, desculpe, e foi, David? Desculpe. Cheguei, Brasil. Cheguei para alegrar, né? Para trazer essa luz na nossa live. Então, conta aí também, Zaika, o que você considera a homeostasia, como você tem observado com a sua prática, com seus conhecimentos, para trazer mais informações para a gente. Eu não posso deixar de falar tudo que a gente vem aprendendo com o senhor, com essa visão integral da saúde. A gente, antes de passar por esse ensinamento integral, a gente acredita que o processo de homeostasia, homeostase, ou equilíbrio, né, biológico, celular, ele é apenas a base de marcadores laboratoriais. Depois que a gente mergulha nos ensinamentos mais profundos da naturopatia, da medicina tradicional chinesa, da escola alemã, né, de estudos da saúde integral, a gente entende que é muito maior. Muitas vezes o corpo, ele não dá sinais do que está acontecendo e ele está como uma bomba relógio, silenciosa. E aí a pessoa de repente tem um piripaque, como a gente chama aqui no Brasil, né, um piripaque, sem saber o porquê. E eles falam assim, do nada, fulano teve um mal súbito. Mas não é assim. Nós sabemos que hoje, graças a várias técnicas que a gente tem de biorressonância, uma biorressonância que realmente é fidedigna, que a gente utiliza a alça de Tesla e outras coisas mais, né, Dr. Francisco, a gente consegue auxiliar esse paciente não só com marcadores laboratoriais, que a gente ainda acompanha isso, mas a gente vai muito além. A gente traz toda essa visão da resposta de todos os quadrantes do ser, ou de todas as dimensões do ser. A gente não somente analisa o corpo físico, a gente analisa todas as dimensões para que essa pessoa possa verdadeiramente ter um acompanhamento fidedigno, ou seja, ela sai do seu consultório com uma análise de que verdadeiramente ela sabe o que está acontecendo. Olha, você está com um processo inflamatório, você está com um processo de desequilíbrio, você está muito anabólico, muito catabólico, você está muito ácido, você não está dormindo bem, vamos investigar o porquê. Não é simplesmente, não, vou te dar uma coisinha para dormir. Não, simplesmente eu vou te dar uma coisinha aí para diminuir essa acidez e você parar de ter refluxo. Não é assim. Tem um porquê. Então a gente vai nesse porquê e reequilibra junto com esse paciente de uma forma amorosa, de uma forma profunda e estudando sempre. Eu acredito que o segredo, doutor Francisco, para que a gente possa fazer um bom trabalho é estudar sempre, ler muito, trabalhar com amor, enxergar o paciente como um ser único que está na sua frente, que tem um processo emocional, uma carga que ele traz da ancestralidade dele, né? Inclusive a gente fala muito em detox hereditário. A gente sabe que isso é uma das 5 formas ou mais de parasitação que essa pessoa pode ter. Nós sabemos que a intoxicação hereditária, ela é tida como uma forma de parasitação. Porque essa pessoa traz nela coisas que roubam energia, rouba vitalidade, rouba brilho, né? Então, essa vontade de viver, ela muitas vezes está comprometida por um trauma que veio do seu campo familiar. É lindo, doutor Francisco. Eu fico apaixonada, sem palavras para falar. Eu quero colocar um conceito para todos vocês que estão nos ouvindo. Essa palavra homeostasia, ela é mágica, ou seja, seu corpo em equilíbrio, seus órgãos em equilíbrio, a energia do seu corpo está funcionando para te manter vivo, para te manter tendo experiências agradáveis dessa existência. O Dr. Francisco falou desse paciente que eu disse que eu coloquei lá a microscopia dele, todo com agregação, formação de fibrina, um sangue denso. Sabe a coisa mais interessante que ele me disse? 80 anos, chegou lá dispineico, mal conseguia andar. Ele virou assim: doutor, meus exames estão normais. Olha aí, é isso. Nós que eu tô temos
a grande ideia de que os exames laboratoriais eles representam tudo que nós somos. E não é assim que funciona. Isso é uma pequena porção daquilo que realmente nós somos. O que nós queremos quando a gente pensa em restabelecer a energia dos seus meridianos, a energia dos seus órgãos, a energia do seu corpo, o funcionamento da sua célula, é você realmente experienciar a saúde. Entender que exame laboratorial ele serve aqui para dar um norte para a gente, mas isso não é a base do que você é. A base do que você é a sua homeostasia. Você está em reequilíbrio, não só físico, emocional, energético, espiritual e assim por diante. Então, quando você tem a possibilidade de ter instrumentos como os Meriactive, que serve para lá na base de formação do que realmente você é, que é um sistema eletromagnético, que você é energia, nós temos um instrumento capaz de realmente poder fazer uma transformação. E outra, você não precisa de exame laboratorial para isso, você pode se basear nele para ver o seu progresso. Porém, a sensação que você tem quando o seu corpo começa a voltar à energia é absurdo. Porque, olha, o que tem de pessoas que nos procuram, tanto eu, quanto o Dr. Francisco, quanto a doutora Zayka, com exames laboratoriais bons, mas que não experienciam saúde, é enorme. Exatamente. Quer dizer, né, o exame laboratorial hoje, né, é uma pressão, não é? É uma pressão do método alopático também, não é? Às vezes estendido para métodos naturais, etc., dentro de um parâmetro. Né? A gente que é geriatra, a gente lê diferente, a gente lê de forma funcional. Então, às vezes você fica preso a um exame de saliva, a um exame que vai dar para você a simbiogênese, né, do seu intestino e etc., mas o que você tem que entender, na realidade, que tudo isso é processo secundário ao processo informacional. Então, veja bem, se você tem um distúrbio neurovegetativo que corresponde ao seu metabolismo, nós já sabemos agora, com estudos mais modernos, né, aliás, do século passado, mas foram revividos, né, por cientistas alemães, né, que a gente tem contato, na metodologia Heavy-Quant, que você tem 8 parâmetros de desequilíbrio do sistema nervoso autonômico. E eles estão diretamente relacionados ao seu metabolismo. Então, veja bem, quando você tem um distúrbio neurovegetativo, né, você sofreu um trauma, você se sente muito cansado, não é o exame laboratorial que vai te mostrar, e nem o exame dos suplementos que você está, vamos dizer, necessitado naquele momento, mas sim o tônus da eutonia neurovegetativa. O que quer dizer isso? Está muito baixo, né? Eles falam que é baixo aqui o meu microfone, aí eu vou aumentar. Vamos ver. Aumentou. Você mais pertinho aí melhora. Isso aqui, né? Isso aqui que a gente tem. Isso. Então, na realidade, o tônus neurovegetativo corresponde ao metabolismo anabólico e catabólico. Você pode estar com o anabolismo em excesso e o catabolismo em falta. A maioria dos pacientes estão em distonia neurovegetativa, estão fora da homeostase. Suplementos não trazem o equilíbrio neurovegetativo, que você pode ajudar, como a doutora Zayka falou, através da biorressonância, né? Ou através da utilização informacional, liberando o fluxo do órgão e do meridiano para ajustar a homeostasia. Veja bem, os meridianos, eles caminham pelo corpo. Eles carregam, como a gente sabe, a luz, que são os biofótons, né, onde está a inteligência arquetípica do ser, carregam líquidos orgânicos, não é? E DNA. Nesse fluxo dinâmico, às vezes existem interrupções. Se você depois, a gente vai devagarinho ensinando como circulam esses meridianos, né?
sente que ali tem uma obstrução, seja na superfície, seja no trajeto ou na função, você tem um distúrbio da homeostase, você tem um bloqueio alostático. Esse bloqueio alostático muda o seu metabolismo. Mudou o metabolismo, ele precisa dos dois agindo em ressonância para você ficar equilibrado. Altamente instável. Altamente instável. O metabolismo é energético. E sem energia, não temos saúde. Então, se você dá melhor energia para o organismo, se você circula melhor a sua energia vital, e se você corrige, através desse fluxo vital, o seu sistema nervoso autonômico, imediatamente a resposta funcional do organismo caminha para o equilíbrio. Mas é difícil, nós sabemos, né, Davi? Manter um equilíbrio num mundo onde tem estresse eletromagnético, tem toxina, tem parasita, tem vírus, tem gente falando no seu ouvido o tempo todo, querendo direcionar a sua vida, né, para um estilo de vida que realmente não é aquele estilo de vida que é o natural, mas é um estilo de vida intelectualmente concebido, você fica sob pressão. E essa pressão emocional, diretiva, nós somos receptivos e diretivos, afeta o seu metabolismo, suprime a sua homeostasia, tira a sua liberdade. Então, veja bem, muitas pessoas, apesar de não terem hábitos tão saudáveis, né? Aquele do sítio que fuma aquele cigarrinho de palha, mora lá, né? Toma o seu leite, come o seu queijo, não é? Ah, mas tem lactose, né? Planta lá o seu trigo, colhe lá o seu pão, não é? Vive, apesar do nível toxínico mais alto, num equilíbrio instável com durabilidade e longevidade. Como nós podemos explicar isso? A vida natural, o meio natural, a maneira como ele reage e esse amor na natureza traz o equilíbrio homeostásico. Então, o amor, na realidade, é aquilo que liga essa homeostasia para uma longevidade duradoura, né? Pessoas que não têm amor, elas morrem angustiadas e morrem muito cedo, né? Se não ainda causarem um dano maior através da liquidação da própria vida, não é? É isso que a gente tem visto. Doutor Francisco. Pessoas querem ser conduzidas. E o lema nosso aqui em São Paulo, você sabe que é: não do corduco, não sou conduzido, eu conduzo. Entende? Quer dizer, é interessante isso, não é? E você vê que pessoas, por exemplo, em locais insalubres, às vezes podem até se adaptar. Ela não tem uma síndrome de desadaptação dietésica, né, que é o cobre ou o prata, por exemplo, né, um distúrbio dietésico que é preliminar à homeostasia. Falando de forma mais simples, né, quando você põe os seus meridianos para funcionar, quando os seus órgãos entram em equilíbrio, você consegue manter o mais tempo possível, apesar das coisas externas, o seu equilíbrio homeostásico. Doutor Francisco, até tem aqui um comentário da Vânia. Estou fazendo registros de todos os resultados com os infocêuticos e está ficando fantástico. Vídeos com depoimentos e exames comparativos. Eu mesma estou maravilhada, doutor Francisco. Olha só. Parabéns, Silvânia. Parabéns pela sua tenacidade, pelo seu compromisso. Quero aproveitar. Oxalá todos uma fizessem coisinha. assim, né? Pode aproveitar. Francisco, Aproveita. eu recomecei um processo de reeducação alimentar. Eu sempre estou reprogramando a minha mente, estou expandindo para novos processos. Estou muito feliz com coisas que aconteceram há pouco tempo nas nossas vidas, com uma honraria que eu recebi de uma universidade dos Estados Unidos, e isso me motivou ainda mais. E, por acaso, no vídeo, quando eu fui receber esse diploma honoris causa,
né, de uma universidade dos Estados Unidos. Eu vi o vídeo, eu olhei, eu falei, nossa, eu não tô gostando. Eu tô com um peso que eu não quero. E isso é normal, mulheres. A gente oscila, a gente passa por situações emocionais, isso é normal. E eu decidi fazer uma reprogramação mental novamente e alimentar. E vocês sabem que não é tão simples, né? Quando você tem crianças, quando você está dentro de uma dinâmica familiar, e almoço, jantar, encontro no final de semana, toda aquela coisa. Mas quando você decide verdadeiramente, você reprograma sua mente, nada te tira. E para isso, doutor Francisco, eu mergulhei muito. Eu uso todos os infocêuticos, os Meriactives, mas eu estou usando o intestino, estou usando o drenar, estou usando os voltados para essa área de reequilíbrio e me apoiando a deixar, principalmente, gente, eu sou humana como vocês, tá? Eu falo aqui com muita transparência para que vocês possam se identificar, tá? Eu sou muito verdadeira. Eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de coisas saborosas mesmo, verdadeiramente, tá? Então, eu estou fazendo uma limpeza 100% do açúcar. E isso, doutor Francisco, está me dando uma transformação incrível em poucos dias na minha vida. Eu estou tendo mais energia, minha pele está mais brilhante. Assim, eu não tenho muito a falar que não é bacana meus processos, tá? Meu corpo, eu tenho muita gratidão, tudo eu venho superando. Se eu tenho algum desafio, eu consigo melhorar. Vocês viram que eu passei o ano passado, de 2024, onde eu passei por um burnout, né? Vocês viram, me acompanharam. E agora eu estou entrando numa nova fase, uma fase poderosa, doutor Francisco, e eu tenho certeza que os Meriactives estão me auxiliando muito. Eu fiz também uma limpeza com extratos naturais em conjunto, né, das ervas, que eu sou apaixonada pelas plantas, você sabe também que eu sou naturopata. Então eu estou utilizando junto e eu tenho certeza que os Meriactives são, assim, a chave fundamental. Eles juntos, esse combo que eu estou utilizando está me ajudando muito a controlar essa vontade de comer o doce. Eu olho, eu ganho às vezes, né? Porque eu tenho pacientes maravilhosos que fazem biscoitinhos e levam, e aquele carinho todo, né? Isso é muito gostoso. Mas nesse momento eu estou conseguindo respeitar a minha determinação pessoal. Às vezes eu saio com a família, né? E a gente vai para um restaurante e eu consigo literalmente fazer as minhas escolhas e não entrar no fluxo. Isso é muito poderoso, doutor Francisco, isso não é fácil. Isso os é uma educação, né? Por exemplo, a restrição dos carboidratos, a gente sabe que é benéfica para a longevidade, né? Mas veja bem, qual é a função que está sendo desenvolvida através dos seus atos? Você está equilibrando o anabolismo e o catabolismo, você está melhorando a função energética, não é? Equilibrando também a sua mente, né? Idioplasticamente, para atingir um objetivo. Então, isso é força de vontade. E força de vontade está onde? Nos rins. Ali. Ai, que gratidão. Rim. Força de vontade está no rim, não é? O rim é a nossa vontade. É a ablação do medo, né? É a água, né? Onde o universo se nutre dessa água, né? E, na realidade, o rim é a nossa energia ancestral, através do rim suprarrenal, energia Tsing, hereditária. Então, na realidade, você tomou uma decisão. Essa decisão muda todas as suas células do corpo, tá certo? E você controlando, né? Os seus desejos são as pulsões. Quando você identificar a pulsão, lembra que ele conta 1, 2, 3 para saber de onde vem? Não é? Esse 1, 2, 3, da onde vem, ele é importante porque ele dá o tempo de realização. Não é? Então, isso com a clareza da mente, mais a limpeza do organismo, pode usar vários processos. As decisões corretas
leva a um efeito positivo, não é? Doutor Francisco, o senhor está falando aí essa contagem, tem muita gente que nunca entendeu isso. Rapidinho. Quando a gente fala no processo de contagem, gente, a gente pode levar isso também para o processo de ondas cerebrais e a nível de trabalhar o impulso humano, tá? Quando você está diante de uma situação que você tem dúvida se ela é a melhor para você, a dúvida ela já desliga músculo automaticamente, tá? Isso é um tema que a gente vai falar numa outra live, assim como o medo, assim como a culpa, né, alojada no rim. Mas quando você decide e você tem ali aquele processo, opa, pela direita, eu vou pela direita ou vou pela esquerda? Você deve respirar fundo. E quando você faz essa respiração profunda 2 vezes, segura essa respiração, solta e respira novamente. A gente tem aí, inclusive, o Dr. Andrew Huberman, que é um grande cientista de Harvard, um neurocientista respeitado mundialmente, que ele fala isso, o Dr. Francisco falou agora, que você deve fazer a contagem. Olha para o alimento e conta. 1, 2, 3. Respira fundo, segura, solta novamente. Você vai trabalhar suas ondas cerebrais. Gente, isso é muito rápido. É um processo onde você recruta a sua energia interna, recruta a sua luz, os seus biofótons e a sua consciência mais primordial, mais escondida, para te ajudar naquela decisão. Isso é muito bacana, muito bonito e auxilia no fortalecimento do processo de reprogramação mental. Tá dando muito certo, doutor Francisco. Acho que só vai ter uma surpresa quando eu chegar em São Paulo na próxima palestra. Eu tô logo avisando. Olha, a gente fica feliz porque a gente como gosta que os nossos amigos estejam bem, né? Estejam progredindo em todas as áreas da existência, não é? E também relatando vamos dizer assim, esse clique do mindset, né? Que é, na realidade, essa abertura para novos conceitos. O que acontece, você já sabe, né? Olha, eu sou um crítico dessa integrativa, eu chamo de integral, né? Por quê? A gente vê pessoas fixadas em pequenos detalhes, ou seja, somente na boca, ou somente no intestino, né? A eubiose, etc. e tal, e esquecem do fundamental, que é o desejo controlado para se atingir o objetivo. Entende? Para isso não precisa repor nada, porque o equilíbrio neuroendócrino, né, vem dos fatores liberadores, a gente sabe disso, né, que são os receptores dos fatores liberadores através dos atos da consciência. Então, mudando a consciência, esse fator liberador, que é supra-hipofisário, né, está lá no hipotálamo, né, ou supra-hipotalâmico, lá no lugarzinho do cérebro, né, ele vai ajudar. Então, as pessoas querem a pílula mágica. Não existe. Existe um trabalho interior, uma determinação e um aprofundamento nos conhecimentos. Por isso que nós vamos convidar vocês, dia 30, 31, 1º de junho, seminário que está ficando maravilhoso com a presença de vários colegas, terapia de informação biofísica e medicina unificada de apoio à vida, ou suporte à vida, em que nós vamos aprofundar esses conceitos biofísicos. Aquelas pessoas que acham que já sabem, nós vamos discutir, mudar um pouco, talvez, a imposição do pensamento linear e trazer um pensamento mais não linear para esse momento, não é? Experimentar e trabalhar também a possibilidade de você compreender a biofísica de uma forma dinâmica, não é? Às vezes eu falei com uma pessoa, ela falou assim, não, eu já sou biofísica, fiz 3 perguntas, não respondeu. Então, a biofísica que ela aprendeu não é a mesma que eu aprendi. Não tem problema nenhum. Ninguém vai brigar por causa disso. O que nós queremos é abrir a possibilidade, inserir conceitos atuais que vêm sendo desenvolvidos, né, nessa linha, né, de compreensão do transporte do conhecimento quântico para a biofísica aplicada, né?
sem falar de medicina quântica. A gente não fala, a gente fala do quântico para o biofísico, não é? Trazer. E ir além das partículas e do campo, entrar profundamente na informação, não é? Que molda a matéria. Então, mudou a informação, muda a matéria, não é? Então, se você é interessado, não é, em aprender, em caminhar com a gente, nós vamos estar, já tem um livro de 200 páginas, que é o Manual de Terapia Biofísica, que a gente vai mandar em PDF. Tem mais 10 livros que nós já encomendamos da terapia de informação biofísica do professor Bodo Kohler, para as pessoas poderem adquirir. Nós pegamos 10, porque nós não sabemos o custo que vai ficar com o transporte, não é? Para facilitar a vida. Livro básico. E nós temos uma proposta, que já eu vou falar para vocês, é um curso aprofundamento extensivo, baseado na literatura que nós temos, de terapia de informação biofísica, que poderá ser feito online e depois com a prática presencial. Nós já estamos elaborando isso, não é? A Adriana, minha esposa, puxou a orelha e falou: você não faz. Estava meio preguiçoso, viu, Zay? Meio preguiçosão. Você vai ficando mais, né? Ali com a gatinha, passando a mão na gatinha, vai ficando mais... Eu tomei um banho mineral com tório no fim de semana, fiquei num sítio lá, bacana, entendeu? Doutor Davi Barulho. Perto das cascavéis ali, tudo, quer dizer... Então foi interessante. Mas eu acho que as pessoas precisam disso, né? Ter acesso, né? Primeiro, esse presencial é para a gente criar um momento de inter-relação e de multiplicação. E à medida que isso for progredindo, nós vamos também convidar outras pessoas, né? O Silvio Lachmann, da Reviquant, que a gente traduz do alemão, alguns outros amigos, né? Ou da Alemanha, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, também para fazer algum bate-papo dentro dessa visão extensiva da terapia de informação biofísica e da medicina de suporte à vida, né? Integrada, não é? Então, na realidade, o que nós queremos não é chocar ninguém. Nós não queremos isso. Nós queremos de todo o coração que você possa aprofundar nos seus conhecimentos, trocar experiências, né? E também, se você achar interessante, experimentar, né, a homeostasia através dos produtos informacionais infocêuticos, que são os Mediactive, que a gente fez com muito carinho e amor para poder expandir esse conhecimento de forma democrática, acessível a todas as pessoas, né? Entendeu? Essa é a nossa visão. Doutor Francisco, o pessoal não tem ideia do que acontece nos nossos seminários, nos nossos cursos. Assim, vou dar uma pequena lapidadinha aqui só para vocês terem ideia. A gente tem um momento nos nossos eventos, não é, doutor Francisco, que a gente mede a sala, a energia da sala, que a gente faz testes de qual é o melhor, por exemplo, o Mediactive para as pessoas que estão ali. A gente realmente coloca a mão na massa. Quantas vezes a gente já pegou pacientes, alunos, e colocamos eles ali em tempo real nos aparelhos, doutor Francisco, esse grande maestro, né? Vai conduzindo isso e a gente vai abrindo a boca e vai testando, e é uma coisa assim surpreendente, gente. A biofísica na prática, ela é como a gente vem vendo muitas pessoas na nossa live já com uma consciência diferente, falando que é uma energia, que é uma consciência, que é algo muito além do que é visto. Então lá nas nossas palestras, nos nossos eventos biofísicos, a gente prova isso para vocês, a gente mostra para vocês, além do conteúdo, porque vocês vão aprender muita coisa. Você sai de lá com tanto conteúdo que sua mente dá uma bugada, como diz a galerinha, né? A mente dá uma, opa, como é que é mesmo? E daqui a pouco vai estabilizando aquele conhecimento e vai criando novas pontes, e de repente quando vocês falam, nossa, aí tem aquela eureka, sua mente abre de uma forma tão poderosa, você fala assim, meu Deus, sou outra pessoa.
E é isso que eu quero, doutor Francisco, que Deus me possibilite sempre estar perto de pessoas como o senhor, como a Adriana, né, como o professor Bodo, e todas essas outras pessoas que verdadeiramente colocam a vida em prol de ajudar pessoas, Então, em isso faz prol de parte, né, transformar. da turma do bem, né, da turma que quer. É isso Às aí. vezes tem certas críticas, etc. Eu não critico Normal. ninguém. O que eu falo é, às vezes, a minha opinião pessoal, da minha vivência, né, que eu tenho prazer de acompanhar o Dr. Bodo Kohler há mais de 20 anos, desenvolvendo, né? É uma pessoa que eu considero muito superior a muitos outros cientistas que estão por aí falando coisas, entendeu? É uma pena que não há uma abertura muito grande, né, para que ele possa participar de eventos grandiosos, né? Porque o Bodo Kohler não faz marketing, ele é o que ele é autêntico. É incrível. É nosso amigo. E muita gente fez o curso, algumas pessoas aproveitaram, outras não. Nós temos no Hotmart, se você for ver, já a possibilidade de você refazer esse curso, né, com a nossa tradução. Teríamos esse curso em Portugal, mas ninguém se interessou, então eu me abstenho de ter. Talvez o Dr. Kohler faça um vídeo sobre câncer, não é? Entendeu? Eu vou falar um negócio para você interessante. Falando aí do professor que trata câncer, que eu admiro muito, ele disse que tratou um câncer pulmonar, a pessoa melhorou, né? E depois a pessoa, de alguns anos, voltou com um câncer de estômago. Ele disse que era outra coisa. Não é outra coisa. Houve uma metástase mórbida. Então, aquele câncer pulmonar foi suprimido. E nesse processo de supressão, vamos dizer assim, o folheto embrionário levou para o mesoderma, entende? Então, compreender esta ligação, que na medicina antiemotóxica se fala, como na medicina natural se fala, que é a supressão sintomática, não é? E não a cura que será levada. Então, não são outras coisas. É a mesma coisa em diferentes tempos. Pense bem sobre isso. E nós trabalhamos com isso mesmo. Nós trabalhamos com a biografia ad temporalis. Então, o espírito do tempo, não é? Que é toda essa organização, não é? Que a gente vê desde da formação do bebê, passando pelas várias fases e chegando na idade adulta. Tudo na sua vivência influencia a sua homeostase. Tudo. Até os campos eletromagnéticos nocivos. Não é? Então, nós sabemos que se você puder melhorar a sua homeostase, você vai estar, de uma certa forma, vamos dizer, praticando o seu equilíbrio por mais tempo. E é nesse momento mágico, em que você dá esse salto de consciência, né? Eu não digo nem quântico, é um salto de consciência, e toma as rédeas do seu próprio destino. Não existe outra maneira, tá? Por isso, conduza, seja diretivo e, às vezes, quando precisar, no seu sentimento, seja receptivo, integre. O Bodo Kohler fala, se você não integrar, através do tratamento do câncer, toda essa oportunidade que você tem no processo de cura, você não curou. Ele vai voltar. Pode ser de outra forma, não é? E tem pessoas que, por exemplo, fizeram tratamento de câncer e depois, por uma certa coisa do destino, foram atropelados e morreram. Quer dizer, pense bem sobre isso, né? Em que maneira você dispõe a homeostase para a cura, de que maneira você trabalha esse círculo, né, de interação consigo mesmo, meio ambiente, com as pessoas, né, e tentando cada vez mais ser mais autêntico, mais sincero. Né? É isso que é bom. Né? Tá sem som, Zaika, tá sem som. Oi, pronto. Agora voltou. Tá. E essa conexão que a gente tem com as nossas células, com o Criador, com essa luz, com essa energia que vive em nós, ela nos responde. E eu fui levar meu carro para fazer a revisão e meditando muito sobre os meus processos de reprogramação mental,
porque vira e mexe eu falo para vocês, eu refaço a minha reprogramação mental. É muito importante que a cada mudança de oportunidades, situações que aconteçam na sua vida, você esteja sempre em reprogramação. É muito importante para que você tenha o melhor resultado possível. Nós somos humanos, a gente tem que aprender a navegar nesse mar da vida. Eu estava lá, doutor Francisco, esperando, né, para entregar meu carro, e sentei numa mesinha e estava lá perguntando, nossa, eu quero ler uns livros diferentes, mas que tenham a ver com tudo isso que a gente vem estudando. Aí sentou um senhorzinho na minha mesa, do meu lado, com um conjunto de livros na mão, e falou assim, eu tenho certeza que você, moça, nunca leu nada sobre o Dr. Jong Suk Yung. Jong Suk Yung, sim, é o homem do jejum, né? Sim, é um coreano. Isso aí eu falei 70. Assim, não sei. A gente conheceu ele pessoalmente, é dos anos 70. Sim, ele tem uma coleção. Jejuns e medicina natural coreana, acupuntura também. Coisa mais linda. E aí no livro dele eu encontro coisas que fortalecem tudo que a gente vem estudando. Sobre os Meriactives, sobre os canais, sobre esses meridianos que respondem ao nosso sistema nervoso. Coisa antiga, que reconecta a função do sistema simpático e parasimpático em harmonia e como chegar nessa homeostasia que a gente busca sempre. Exato. E tudo vem se respondendo, se fortalecendo. A nossa pele. Então, assim, eu fiquei apaixonada pelos livros, quase deixei o Davi doido. Davi é ótimo para garimpar livros, né? E aí eu achei falei, ó, eu quero a coleção inteira. Ele, pelo amor de Deus, isso não existe mais, não tem mais esses livros. E ele procurou, muito obrigada, viu? Ele procurou e achou para mim a coleção de 1 até o número 5, todos os livrinhos. E eu estou apaixonada ainda mais pelos meridianos, doutor Francisco, por esse canal, esses rios que correm a nossa luz dentro do corpo. É a coisa mais linda, vocês não têm ideia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona por esse instrumento divino que é o corpo em equilíbrio, o corpo em amor, que quanto mais você ama seu corpo, você cuida bem dele, mais você tem possibilidade de realizar aqui no plano terrestre. Porque esse corpo, ele é um instrumento. O corpo, ele vai uma hora se dissolver, acabar, mas nós somos eternos. Isso é muito forte, doutor Francisco. Nascer e ser eterno, nem todos estão preparados para compreender isso. O processo da eternidade... A única coisa seria o que ele escreveu, tem validade universal, mas é num outro tempo, entendeu? Mas é tão real, é tão presente, doutor Francisco, integra tanto. Fantástico. Tradicional chinesa, coreana, etc. Mas foi num outro tempo em que se fazia as coisas, né, diferente. É tudo mais aberto, né? A época do Free Love, etc. Né? Rolling Stones, etc. Hoje, as coisas estão mais restritas, não é? E cada vez mais que você vê, essa restrição ela é extremamente catabólica. Então, a pessoa perde energia. Não é? Olha, não faça isso, não faça aquilo, eu vou te dar 10 dicas para você seguir, 10 dicas. Puxa vida, aprenda. Vamos discutir, vamos abrir esse diálogo. Né? Nunca... Velocidade, né? Exatamente. E depois também jogam com a parte sensível, né? Que é o bolso, né? Das pessoas, querendo trazer riqueza. Mas se você não tem riqueza de conhecimento profundo, a sua riqueza ela é passiva, entende? Falei, maravilha. Coisa mais linda, gente. Vou ver se um amigo meu que é dono do sebo aqui em Campinas, sebo Casarão, se ele acha depois mais alguma coisa para a gente colocar. Eu tinha esses livros, no fim alguém levou. Né? Alguém levou. Deus. A gente, com o Dr. Vu, a gente trocava experiências, etc. Máximo. Começamos há muitos anos atrás. A gente era louco, viu, Davi? Hoje a gente é mais louco ainda. Fazer uma loucura para o bem, não é? Se o senhor era louco,
falando coisas que as pessoas achavam que realmente, onde se viu, né, esses aparelhinhos. O que o Viana quer com esses aparelhinhos? O que os alemães querem? Uma vez num congresso de homeopatia, eu falei, não, os alemães, o que os alemães querem e tal? Eu falei, eles não querem nada. Você que deve querer para você se aprofundar e dar esse salto, não é? O Brasil precisa evoluir rapidamente. Nós estamos num processo lentificado, socioeconômico-cultural, muito ruim. Nós estamos na alostasia do processo de Kondratiev, né? Que deveria estar tudo diferente, tudo mais aberto, né? Mas nós estamos ainda retrocedendo, não é? De forma como povo, como nação. Então nós temos que dar esse impulso. E esse impulso vem através da luz da chama da consciência. É a única maneira, pessoas vibrando na consciência para modificar. E nós sabemos que o campo morfogenético, que é o campo das interrelações de toda a experiência da humanidade, ele vibra, ele concentra, né, na evolução. Então, se você acessar esse campo morfogenético, diz o Sheldrake, né, nós conhecemos em Londres o Sheldrake há muitos anos atrás, ele vai trazer para você uma abertura para que você busque coisas realmente profundas no conhecimento e saiba, através da aplicação desses princípios, o que vai haver uma mudança. É isso que nós queremos. Mude a si mesmo, não é? Mude o meio ambiente, a sociedade, não é? E traga benefícios, não é? De forma simples, claro. Soluções simples para problemas complexos. Não é isso que a gente sempre fala. Não é? Homeostasia. Pense nisso. Estude, se aprofunde. É hipocrático, gente. A homeostasia era hipocrática, né? E ela vem lá do passado, não é? Porque na China, o indivíduo só ganhava dinheiro se o paciente ficasse saudável, nas épocas antigas. Se ele ficasse doente, ele tinha que pagar o paciente. Se fosse assim, pelo amor de Deus, né, Davi? Como é que nós ia fazer, né? Tá certo? Eu acho que a pessoa tinha que ter uma parcela de pagar também, né? Não dá para dar esse problema só para o médico, né? Agora, voltando à homeostasia, nada melhor para você iniciar um processo de equilíbrio do seu corpo, equilibrando, né? Ou indo atrás de equilibrar os meridianos do seu organismo, os caminhos energéticos que estão ligados ao funcionamento dos nossos órgãos, das nossas glândulas, produção dos nossos hormônios. Isso é o básico para a gente se manter saudável, tá certo? Então, convido todos vocês a entenderem, a aprofundarem. Desculpe, Davi. Põe a capa para aí. Põe a capa, olha aí. Ó. Um ABC da saúde. Mas você coloca aí. Estou apaixonada. Para as pessoas terem acesso também. Desculpa, Davi. Não, tudo bem. A outra também. Isso. Esses livros aí a gente vai procurando na internet até a gente achar e traz, né? Vai trazendo para melhorar o nosso conhecimento, da mesma forma que nós vamos ter aí o seminário 30, 31 de maio e 1º de junho em Campinas. Vários profissionais que já estudam com esse tema de reequilíbrio eletromagnético do corpo. Vou ter o prazer de estar participando. O Dr. Francisco está aí organizando esse seminário para vocês poderem se aprofundar mais nesse mundo da biofísica, estar mais pertinho do entendimento dos linfocêuticos, de como é que você pode estar ajudando a reequilibrar os meridianos do seu paciente, das pessoas da sua família ou seu mesmo, certo? Então é uma oportunidade muito grande de vocês estarem
aí conosco, aprofundando, né? Todos nós estamos aprendendo. Como a Zaica disse, estar próximo do Dr. Francisco é muito bacana, porque você sempre está aí aprimorando o seu conhecimento, tá certo? Então, 30, 31 de maio e 1º de junho, vamos todos estar lá, né? Mudou a data, justamente para adequar a agenda de alguns palestrantes. Então, nós temos essa nova data, vai ser no mesmo local, em Campinas. Quem quiser, entre no site www.meriactive.com.br para você poder fazer a inscrição do seminário, tá ok? A nossa ideia é trazer pessoas, né? Um grupo mais seleto, e esse grupo vai ser um grupo multiplicador. Quem sabe no futuro a gente faz aí em Brasília, fazemos lá no Nordeste, etc. e tal, na praia, comendo lá um camarão, né? Opa, camarão, pode comer camarão? Camarão, Oxe. peraí, pode. Pode comer lagosta, pode, né? Entendeu? E a gente depois vai ampliando. E também, eu já estou estruturando devagarinho um curso 100 horas, baseado nos conhecimentos da terapia de informação biofísica, 2 horas por semana. A gente vai fazer durante algumas semanas, né? No decorrer, após o 2º semestre, online, e depois com encontros presenciais, não é? Então, o presencial, gente, ele é transformador, não é? Tem gente, você sabe, aqueles grandes, como é que eles chamam? Que trazem pessoas, enchem estádio, esse estádio modifica e a pessoa sai melhor. Um curso presencial é assim, é diferente de um congresso. O congresso, lá, é a banca de peixe, cada um vende o seu peixinho, tá certo, não tem problema nenhum. Tem vários expositores, que às vezes acaba abrindo a cabeça para várias possibilidades. Mas um seminário direcionado de uma escola, como a Escola de Terapia por Informação Biofísica, vai poder conceituar você e tirar dúvidas a respeito daquilo que você viu, aprendeu em outros seminários, sem crítica a ninguém, mas sempre querendo aproveitar a oportunidade para trazer mais conhecimentos. É isso só, mais nada. É só isso. Exatamente. Sem contar que a gente troca energia ali, quando você está junto de pessoas, você bebe do campo morfogenético dessa pessoa. Por isso que a gente fala sempre aqui nas nossas aulas, nas nossas lives, quais as pessoas que você está conectado com ela, nem que seja à distância, quem você estuda, quem você assiste, quem você pensa, tudo isso te coloca em conexão energética com essa pessoa, com esse assunto, com essas coisas. Quando você está no mesmo ambiente que essa pessoa e você tem a oportunidade até de dar um aperto de mão ou de conversar com a pessoa, isso gera uma troca de elétrons, uma troca de luz, uma troca de energia incrível que transforma, como diz o Dr. Francisco, a sua vida. Você sai dali diferente, você sai dali um pouquinho daquela pessoa. Então, fiquem atentos com aquelas situações que são desagradáveis. Se afaste mesmo, seja gentil e educado. Olha, eu não posso ajudar, então me desculpa, eu não gostaria de saber. Pontual, gente, não precisa ter medo de falar não. Seja pontual. Eu falei para uma paciente minha essa semana, ela disse, eu não sei falar não, doutora. Eu engulo tudo, eu estou passando um problema sério no meu trabalho, na minha sociedade, porque eu não sei falar não. Eu estou insatisfeita e eu não consigo. Eu falei, peraí, vou lá na sua infância. Nós voltamos lá, reprogramamos a questão que fazia ela engolir todos os sapos. E ela, a partir dali, começou a se posicionar. Então, se posicione, seja verdadeiro, mas pode ser gentil, seja carinhoso, seja educado, seja amorosa com seu cônjuge, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que te incomodam. Não tá bom? Saia de perto. Não precisa criar confusão, porque quando você cria uma confusão ou você bebe daquela confusão, aquilo acaba contaminando a sua energia, atrapalhando o seu campo de vibração. Então, coloca sua mente onde você quer estar, porque é para lá que você vai. Deixa eu falar uma coisa interessante. Eu comecei esses seminários
assim que eu voltei da Alemanha, há 20 anos atrás. Fizemos várias turmas, tínhamos ali 30, 40 profissionais da saúde, a maioria eram médicos, teve alguns dentistas, etc. e tal. E, por tristeza minha, sobraram-se poucas pessoas que continuaram nessa busca. Eu posso dizer 2 ou 3, um já morreu. E as pessoas voltaram-se para o engessamento dos conceitos ultrapassados. Olha só. Então, isso traz para nós o seguinte: será que aquele não era o momento? Mas era, porque estava acontecendo. Fizemos vários seminários, inclusive trouxemos equipamentos da Alemanha, Vega, etc. e tal. O pessoal foi para a Alemanha, foi para outros locais. Tivemos o curso em Portugal, também com o Dr. Bodo Kohler, em Sesimbra. Várias pessoas do mundo inteiro estavam lá, eu ajudei a traduzir. Mas o que eu vejo agora, os colegas que estavam lá, por alguma coisa, retrocederam e voltaram numa visão arcaica do processo de saúde, em que o processo de saúde se resume a suplementos, somente a parte alimentar, etc., sem mudança da consciência. Então, isso que nós queremos agora é que você queira participar, esteja conosco lá, saiba que você precisa fazer uma mudança da sua consciência, mudar mindset. Aí sim, nós vamos oferecer toda a possibilidade para isso. Tá? Quero ver vocês lá. Exatamente, gente. Então, lembrando todos vocês, estamos toda quinta-feira aqui no nosso Momento Biofísica. Eu, doutor Davi Rodrigues, doutor Francisco Viana e a doutora Zayka Capita, para a gente poder estar passando para você de biofísica, tá certo? Então, esteja conosco toda quinta-feira, 8 horas, estejam conosco no seminário dia 30, 31 de maio e 1º de junho em Campinas, para a gente poder estar aí aprofundando. Quem não fez, acompanhe as lives, elas têm uma sequência didática que a gente vai discutindo, eu, Davi e a Zayka, para que vai ampliando esse conhecimento. Nós falamos da informação, nós falamos hoje da homeostasia, dando pequenos, né? Isso é a função da live, dar pequenos glints, né? Para que você abra a possibilidade desse entendimento. Então, se você quer, veja as lives antigas, comente, critique. Nós não temos medo de crítica, nós queremos aprender junto, né? É isso. Estamos todos juntos aí nesse caminho. Tá? Gente, um abraço para vocês. Até quinta-feira, tá? E boa noite a todos. Tchau, doutor Francisco. Tchau, doutora Zayka. Até mais. Grande abraço. Até mais. Olá, eu sou o Ti, a energia vital que flui através de cada fibra do seu ser. Nos primórdios da medicina tradicional chinesa, fui descoberto e considerada a força vital que dança pelos meridianos, esses canais invisíveis que conectam todos os cantos do seu corpo. Minha origem é nutricional. Venho dos alimentos que você ingere, do ar que respira e da água que sacia sua sede. Quando estou livre, você está saudável. Quando bloqueado, surgem as doenças. Mantenha os seus órgãos dançando em sincronia como uma orquestra invisível. E é aqui que entra Mary Active. Os compostos Mary Active foram especialmente elaborados para me auxiliarem a circular livremente pelo seu corpo. Seu uso restabelece a melodia invisível que flui em você, permitindo que você alcance o máximo bem-estar. Permita-me circular livremente. Visite o site maryactive.com.br e escolha os produtos Mary Active mais indicados para você. Sinta-se bem com Mary Active.